Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é David Abreu dos Santos e faço parte da equipa de conhecimento e transformação do Grace Empresas Responsáveis e é com muito gosto que vos dou as boas-vindas ao webinar de hoje, ESG, o que dizem os dados públicos sobre a sua empresa. Ora, os critérios ESG, ambientais, sociais e de governance, têm vindo a ganhar destaque na forma como o mercado observa e avalia as empresas. E cada vez mais existe informação pública disponível que permite formar uma percepção sobre o desempenho das organizações nestas matérias. Nesta sessão, vamos olhar para alguns desses dados e perceber como podem ser lidos e interpretados à luz da sustentabilidade, mesmo por empresas que não estão sujeitas a obrigações de reporte. Teremos ainda uma breve introdução ao enquadramento legislativo europeu, bem como exemplos concretos que mostram como esta informação se traduz na prática em indicadores ESG. Antes de mais, quero agradecer a todos pela vossa presença e informo que iremos dar início ao nosso webinar. Ora, informo também que este webinar está a ser gravado. Peço que sempre que tiverem alguma dúvida ou questão que gostassem que fosse respondida, podem deixar a vossa questão escrita no nosso chat, que depois iremos ter a oportunidade, iremos ter uns minutos no final do webinar para responder a todas as vossas questões. Sempre que tiverem alguma dúvida ou queiram saber mais sobre o Grace, também deixo já o convite para entrar em contato connosco. Estamos apenas a uma distância de uma chamada ou de um e-mail. Como programa de hoje, vamos ter o tema ESG, o que dizem os dados públicos sobre a sua empresa. E antes de mais, quero agradecer à Rita Neves por estar aqui connosco. A Rita é Data Analyst na Informa DB Portugal. E depois, no final, teremos então este tempo para perguntas e respostas. Aqui fazendo uma introdução ao Grace, uma vez que temos associados e não associados presentes também no nosso webinar, e desde já deixo o convite aos não associados que queiram saber mais sobre as mais-valias de se tornarem associados do Grace para entrar em contato connosco. O Grace foi fundado no ano 2000, conta hoje com 25 anos. O Grace Empresas Responsáveis é então uma associação empresarial de referência em Portugal, com estatuto de utilidade pública, e atualmente contamos com uma rede de cerca de 350 empresas associadas dos mais diversos setores de atividade. Enquanto promotora da responsabilidade e da sustentabilidade, o Grace constitui um movimento global de empresas responsáveis comprometidas com os princípios da sustentabilidade nas mais diversas dimensões e com o exercício de uma cidadania empresarial ativa. Apoiamos os nossos associados e os demais stakeholders nesta jornada de sustentabilidade rumo à criação de impactos positivos nas pessoas, na sociedade e no planeta. Como eixos estratégicos para este triênio entre 2024 e 2026, temos antecipar tendências, tornando-as acionáveis ao contexto dos nossos associados, também facilitar aqui a jornada de sustentabilidade dos nossos associados e cadeias de valor, influenciar discussões e políticas públicas e promover e apoiar a criação de impactos positivos. Atuamos nas mais diversas áreas, como conhecimento e transformação, marketing e comunicação, colaboração e influência e cidadania responsável. Temos como temas materiais, temos 10 temas, divididos pelo E, ambiente, S, social e G de governança, divididos em vários temas, como, por exemplo, a ação climática, colaborador do futuro e financiamento sustentável. Estes trabalhos de cocriação por temática são realizados com os nossos knowledge partners e associados, geramos aqui cartas de princípio, conhecimento e diversas ferramentas que estão disponíveis para os nossos associados no Hub Grace. Ora, falávamos de cerca de 350 empresas associadas. Aqui conseguimos ver os vários logos dos nossos associados. E neste slide também conseguimos ver os vários logos também. Ora, passo agora a palavra à Rita Neves, que nos irá então falar sobre o tema ESG, o que dizem os dados públicos sobre a sua empresa. Obrigada, David. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Antes de mais, também em nome da Informa DB, quero agradecer ao Grace por esta parceria e a todos os que aqui estão hoje pela vossa disponibilidade.
O objetivo desta sessão, como eu disse, é mostrar que a informação pública existe alusiva às temáticas ESG e de que forma que podem ser então interpretadas neste contexto. E agora? Ok. Vou começar por fazer um breve resumo sobre a legislação que está a ser imposta em matéria ESG e a que empresas, depois partilhar convosco a informação que tem ao vosso dispor e que pode ser utilizada neste contexto, como disse. De seguida, passamos aos exemplos práticos para mostrar de que forma é que esta informação pode ser de facto utilizada na avaliação ESG. Este também será aqui o principal foco da sessão e, por último, terminar aqui com a evolução de alguns indicadores ESG do tecido empresarial a título também de curiosidade. Ora, em que ponto estamos relativamente à obrigatoriedade de reporte? Nos últimos anos, portanto, temos assistido aqui a um tsunami legislativo por parte da União Europeia em matéria de sustentabilidade, um reflexo tanto da ambição política da própria União Europeia em relação às alterações climáticas e à defesa dos direitos humanos, como também de uma resposta às exigências do mercado, portanto, da procura aqui crescente de informações sobre a sustentabilidade nas empresas e também, sobretudo, por parte do setor financeiro. Portanto, aqui temos a cronologia, um resumo, uma cronologia com o resumo das diretivas e regulamentos que a União Europeia tem vindo a publicar, que começa com a NFRD, portanto a Non-Financial Reporting Directive, e estende-se até à recente proposta do pacote Omnibus, que ainda não foi completamente aprovado. Agora aqui o Stop the Clock foi aprovado recentemente, mas ainda uma parte ainda vai em discussão. O objetivo aqui não é maçar-vos com a legislação, mas mostrar-vos que há de facto toda esta força para o relato ESG das empresas que vai ter impacto no tecido empresarial nacional. Ao abrigo da CSRD, portanto, da Corporate Sustainability Reporting Directive, as grandes empresas, as PME cotadas e as empresas mãe de grandes grupos têm de reportar informações, vão ter de reportar informações sobre questões ambientais, sociais e de ética, em conformidade com as European Sustainability Reporting Standards. Daqui a mensagem que é passada é realmente aqui esta força para o reporte de informação não financeira. E apesar da legislação, como disse, incidir apenas sobre um pequeno grupo de empresas, e ainda que tenha sido proposta agora com o pacote Omnibus a redução deste universo para apenas grandes empresas com mais de 1000 empregados, o reporte deste tipo de informação acaba por ter impacto num número muito mais vasto de empresas pela exigência da avaliação das suas cadeias de valor, tanto a montante como a jusante. Por exemplo, grandes empresas obrigadas a reportar podem exigir informação ESG aos seus fornecedores ou grandes bancos e seguradoras que querem avaliar o risco ESG no financiamento ou subscrição dos seus clientes, também podem solicitar este tipo de informação aos seus clientes. Ou seja, o efeito prático destas diretivas alarga-se muito a muitas outras empresas que vão ter de responder a estes pedidos. Portanto, aqui para fazer um pequeno, foi este pequeno enquadramento da legislação e também para perceber aqui esta necessidade desta informação. Quanto à informação disponível para estas empresas que vão precisar de reportar aos seus clientes e investidores, ou até para as que, não sendo impactadas com esta legislação, mas que querem começar a autoavaliarem-se nesta matéria, podem não ter relatórios ESG já portanto, estruturados, mas há informação que de facto podem começar a utilizar. Informação essa pública e oficial, como vemos aqui, que cada empresa já é atualmente obrigada a reportar, desde os registros comerciais, como as de constituição, mudanças de objeto social, apresentação de balanços e contas, aos atos societários sobre a estrutura societária da empresa, à declaração IES com todos os seus anexos, aos processos de insolvência e judiciais, contratos públicos celebrados, entre outros aqui, outros dados. E claro que
Para além destas fontes, também há informação adicional publicada na internet que pode complementar. É através destes dados que é possível, de facto, haver aqui uma avaliação e exigir, obter informação alusiva a estas temáticas. Para ser aqui um bocadinho mais concreta, por exemplo, na temática do ambiente, temos os gastos em recursos naturais, eletricidade, combustíveis, água. Temos o impacto ambiental dos fornecedores, porque nem todos os países têm o mesmo nível de regulação ambiental. Há que ter esse fator em consideração. Os incentivos públicos à proteção ambiental, os apoios, tanto à adaptação às alterações climáticas, à eficiência energética, tanto que evidenciam aqui também o empenho das empresas nesta transição. Na dimensão social, existem aqui mais dados, temos aqui um conjunto maior de dados, mas temos, por exemplo, sobre os colaboradores, a diversidade de género, o tipo de contrato, remunerações e benefícios que são dados aos colaboradores da empresa, os gastos com formação, com ação social, saúde, higiene, segurança, litigância no trabalho, informação sobre o envolvimento da empresa com os seus clientes, como os créditos que são concedidos, os gastos da empresa na gestão do produto, a informação que a empresa partilha com o cliente, se tem site, se não tem, se tem uma política de privacidade, de devoluções, portanto, informações que são fáceis e que se consegue obter. No envolvimento com a comunidade também temos os donativos e os incentivos públicos para a inclusão social e emprego, e no envolvimento com fornecedores, referimos aqui o prazo médio de pagamentos. Para o governance, a empresa pode recorrer ao tipo de gestão que adota, portanto, gestão familiar, estrutura acionista, o modelo de governação, se entrega contas, se tem ações judiciais, se cumpre com as suas obrigações legais, ou ainda evidenciar aqui a sustentabilidade do seu negócio através ou da evolução da sua performance financeira ou de indicadores de resiliência, como temos aqui um indicador de resiliência financeira da própria Informa DB, ou indicadores de resiliência de catástrofes naturais, que têm em conta tanto se o negócio se encontra numa zona de maior risco catastrófico ou não. Portanto, toda esta informação que vos mostrei agora permite apurar indicadores ESG, mas também enquadrar as empresas no seu setor e fazer uma avaliação comparativa, tornando também a avaliação ESG mais rica. Passo agora a mostrar aqui os exemplos, são exemplos práticos e reais, e o primeiro passo é identificar o perfil da empresa, para podermos apurar o segmento onde se insere e então fazer estas análises comparativas, tornando a avaliação mais rica. Isto porque nós não considero justo, e no final também útil, comparar grandes empresas que têm mais recursos e estão mais sujeitas a um escrutínio com microempresas, ou comparar uma indústria de carne com uma indústria de desenvolvimento de software, por exemplo. Portanto, para este exercício escolhemos 3 empresas, 3 segmentos distintos, e definimos aqui o segmento como o universo das empresas que operam no mesmo CAI a 3 dígitos e têm o mesmo escalão de faturação. Portanto, nós quando comparamos as empresas com o mesmo CAI e com a mesma dimensão. O primeiro exemplo é sobre uma empresa de estabelecimentos de saúde, com internamento de dimensão média, a exercer esta atividade e com a mesma dimensão há 29 empresas. O segundo exemplo é de uma empresa de comércio por grosso de bens de consumo, exceto alimentares, bebidas e tabaco, de dimensão média, e o segmento desta empresa já é aqui maior e há 207 empresas que operam neste mesmo CAI e com a dimensão média. O terceiro e último exemplo que temos é uma empresa de comércio a retalho de equipamentos das tecnologias de informação e comunicação, também de dimensão média, e o universo aqui equiparável é composto por
13 empresas. Nós aqui, a partir de agora, vou-vos mostrar vários exemplos de aplicação de cada desta informação nos indicadores ESG, numa análise evolutiva, numa análise também comparativa, e nós escolhemos, consoante para cada um destes exemplos, escolhemos a empresa que mais se adequava ou que mais ilustrava o exemplo em específico, em concreto. Portanto, aqui começo com a dimensão do ambiente, e o perfil de gastos em recursos naturais, como vimos, portanto, era uma das informações que se podia utilizar, que nós achamos que se pode utilizar para esta avaliação desta dimensão. Quando comparamos estes gastos da empresa com as empresas, tanto aqui do seu segmento, vemos então que esta empresa, em específico, a empresa 1 diminuiu 12% dos seus gastos em recursos naturais no último ano, e conseguimos ver qual tem sido a evolução destes gastos, os gastos de eletricidade, combustível e água da empresa. Portanto, a empresa diminuiu consecutivamente nos últimos 2 anos os seus gastos em eletricidade e, em sentido contrário, os gastos em combustível da empresa aqui em análise têm vindo a aumentar. E conseguimos observar, portanto, em 2023, este foi o gasto onde a empresa onde a empresa mais gastou, foi em combustível. E comparando com o segmento, portanto, o que observamos que em 2023 a empresa gastou menos 22% em recursos naturais que a média, tanto do seu segmento. Os gastos em recursos naturais da empresa concentram-se mais em combustível e o peso dos gastos em recursos naturais no volume de negócios da empresa é inferior ao do seu segmento, tem sido sempre inferior ao do seu segmento nos últimos anos. Para o perfil de compras a fornecedores, analisamos os dados da empresa 2 e concluímos que quase 2/3 das compras IFSE desta empresa foram feitas fora de Portugal, enquanto no seu segmento a maioria das compras IFSE vem do mercado nacional. As importações desta empresa são maioritariamente de países comunitários, portanto de países com relações ambientais, e o peso deste mercado comunitário aumentou no último ano, portanto aqui 24%. Com a descida aqui também das importações de países extracomunitários. Já as empresas do seu segmento desceram as importações em ambos os mercados. Portanto, há aqui uma maior concentração, de facto, no mercado nacional das empresas do segmento. Agora, na temática social, podemos traçar o perfil de gastos laborais e litigância da empresa, aqui relacionado com o capital humano, e neste exemplo observamos que a empresa em análise aumentou as remunerações do pessoal nos últimos 2 anos, portanto fica aqui um aumento superior ao aumento do número de empregados que vemos aqui na última linha da tabela. Esta empresa tem gastos em ação social, muito acima até da média do seu segmento, que tem um gasto médio de 33 mil euros e 289, portanto, em 2023, mas a empresa não apresenta gastos com benefícios, portanto, pós-emprego, ao contrário do seu segmento. A esmagadora maioria dos trabalhadores são a tempo completo desta empresa e a empresa tem ações judiciais no Tribunal de Trabalho em aberto, assim como a maioria das empresas do seu segmento. Quanto à remuneração por colaborador, a empresa registrou uma remuneração média por colaborador aqui 16% abaixo do segmento onde se insere. Olhamos aqui para o gráfico da esquerda, mas olhando para o gráfico da direita vemos que tem vindo a aumentar esta remuneração por colaborador. Portanto, há aqui uma melhoria e este esforço para se aproximar da média do seu segmento. No perfil de gastos em saúde, segurança e conforto, analisamos a empresa 3 e vemos que a empresa apresenta gastos em todas estas categorias, portanto, seguros, limpeza, higiene, conforto, fardamento, vigilância e segurança. Os gastos em vigilância e segurança são, é a categoria onde a empresa mais gastou em 2023.
o que difere aqui do segmento, cuja maior fatia está nos seguros, quando olhamos para a média das empresas aqui do segmento onde se insere, e neste último ano a empresa aumentou todos estes gastos. Portanto, aqui temos só variações positivas quando comparamos 23 com 22. Uma tendência também em linha com o segmento, o próprio segmento também aumentou em todas estas categorias. No gasto médio por colaborador, também é importante criar aqui este indicador de por colaborador. De facto, a empresa gastou quase um terço, portanto, menos em seguros que o seu segmento e gastou 7 vezes mais em vigilância e segurança. Dá aqui uma diferença significativa neste foco dos gastos. Relativamente ao investimento desta empresa em formação e educação dos seus colaboradores, verificamos que a empresa apresentou gastos em formação, assim como cerca de 39% das empresas do segmento. Em 2023, os gastos em formação da empresa desceram 7%, depois de uma subida aqui significativa em 2022, portanto passou quase de 3 mil euros praticamente em 2021 para 16 mil euros de gasto em formação em 2022 e em 2023 voltou a aumentar. Portanto, há aqui se calhar uma estratégia de investimento nesta matéria de formação e educação dos seus colaboradores. Há aqui uma preocupação pela formação e educação. Já as empresas do segmento aumentaram daqui para o dobro também dos seus gastos em formação no último ano. Também o próprio segmento também aumentou neste indicador. Como podemos ver, de facto, esta empresa foi das poucas a apresentar gastos em formação em 2023 e o gasto médio da empresa por colaborador foi em 2023, portanto, o dobro do gasto médio das empresas do seu segmento, com aqui este salto significativo em 2022. A paridade de género entre os colaboradores da empresa é outro indicador da vertente social e a empresa aqui em análise está em linha com as empresas do segmento, onde a percentagem de homens não chega a um quarto dos colaboradores. Portanto, é aqui um segmento com muito pouca paridade de género entre colaboradores. Para o envolvimento das empresas com os seus fornecedores, temos não só o montante em dívida, que esta empresa aumentou em 65% no último ano, embora esteja em linha com o montante médio das empresas do seu segmento, aqui a ronda os 3 milhões, como também temos o prazo médio de pagamentos da empresa, que neste caso aumentou 3 dias em 2023. E quando olhamos para a evolução portanto, prazo médio de pagamentos aumentou 3 dias, mas está em linha, portanto, aqui não varia muito. No entanto, está 22 dias abaixo do prazo médio de pagamentos do segmento. Portanto, a empresa paga mais cedo aos seus fornecedores que as empresas do seu segmento. Em 2023, recebeu 18 dias mais tarde do que pagou aos seus fornecedores. Ainda aqui na vertente social, temos o envolvimento com a comunidade e para envolvimento com a comunidade tínhamos visto uma das informações eram os donativos. Os donativos, portanto, desta empresa, aqui empresa 2, vemos que esta empresa fez donativos, assim como mais de metade das empresas do seu segmento, daqui uma prática até recorrente. Em 2023, o donativo da empresa diminuiu para metade, apesar do seu resultado líquido ter aumentado. Portanto, o montante do donativo da empresa corresponde quase a 5% do resultado líquido da empresa e foi acima da média das empresas do seu segmento.
Aqui uma apresentação gráfica desta comparação da empresa, dos nativos da empresa com os do segmento e, de facto, o donativo da empresa chegou a ser 21 vezes mais em 2023 que as empresas do segmento, apesar de ter descido aqui bastante em 2023. Passamos agora então à temática do governance e aqui mais concretamente à gestão, portanto ao modelo de gestão, à estrutura e aqui também à estrutura societária e ao perfil de gestão. Esta empresa adota um modelo de governance clássico super simplificado, aqui também com um conselho de administração e um fiscal único. Tem 4 gestores, portanto a empresa do seu segmento tem em média 6. Nenhum dos gestores é cumulativamente acionista, portanto há aqui uma separação de funções. A empresa não é de gestão familiar e a maioria dos gestores da empresa são homens, assim como a maioria dos gestores do segmento também são homens. Curioso, atenção, que nós, quando vimos na parte social, passando atrás, estávamos a ver também da empresa, a paridade de género no emprego, estávamos a ver o da empresa 1, e o que vimos foi completamente o oposto, foi que a maioria dos colaboradores eram mulheres. Agora, quando olhamos para a gestão, vemos que a maioria são homens. Portanto, só aqui uma nota de curiosidade desta empresa. Quanto à transparência empresarial, a empresa é obrigada à certificação legal de contas, assim como todas as empresas do seu segmento. A empresa dispõe de um órgão de fiscalização, tem um código de ética e um relatório de sustentabilidade. Portanto, há aqui uma transparência e uma preocupação em dar esta informação aos demais. Para a conformidade empresarial, temos indicadores como a litigância, a situação contributiva ou publicação de contas das empresas. E esta empresa tem ações judiciais em aberto, assim como a maioria das empresas do seu segmento, aqui com 6 ações em aberto, e em média as empresas do seu segmento têm 5 ações. A sua situação contributiva, tanto perante a autoridade tributária como a segurança social, está regularizada e a empresa publicou as suas contas de 2023 dentro do prazo legal. E por último, o exemplo aqui sobre portanto, da aplicação da informação sobre a sustentabilidade de negócio. Temos um exemplo aqui que podemos avaliar através da evolução de indicadores como vendas e serviços prestados, resultados líquidos ou número de empregados. E neste caso desta empresa, vemos que a empresa aumentou a sua faturação consecutivamente nos últimos 2 anos. Em 2023, a empresa atingiu os 41 milhões de euros de faturação, o que corresponde a um aumento de 17% face ao ano anterior e a mais 57% face aqui à média do seu segmento. Está aqui uma faturação bastante acima das empresas do seu segmento. Lucrou 3 milhões no último ano, o dobro do que lucrou no ano anterior e significativamente mais até que a média das empresas do seu segmento. Quanto aos empregados, o número de empregados aqui também é um indicador, um dado mais estável. Ainda assim, a empresa aumentou 1% o seu número de empregados no último ano. Aqui mostrar-vos graficamente, olhando com mais detalhe para esta evolução e comparando com o segmento, a empresa fatura mais que as empresas do seu segmento, como vimos, e fazendo aqui também uma taxa de crescimento médio anual durante este período, a taxa é bastante superior à da empresa do que as empresas do segmento. Em média cresceram 3% ao ano, enquanto esta empresa cresceu 17%, mostrando aqui alguma
solidez. Quanto ao resultado líquido, a empresa não só teve lucro nos últimos 3 anos, contrastando com a média das empresas do seu segmento que tiveram aqui resultados negativos, como também aumentou os seus lucros em média 32% ao ano durante este período. Antes de passarmos agora às perguntas e questões, gostava ainda de vos mostrar a evolução de alguns destes indicadores numa perspectiva macroeconómica ou macro, também a título de curiosidade e acho que para reforçar também o potencial que estes dados de facto têm. Começando pela temática ambiental, os gastos em eletricidade das empresas, em percentagem do volume de negócios, diminuiu na última década, ainda que de forma muito lenta, e no último ano vemos aqui uma descida mais acentuada. Pode ser também uma combinação de vários fatores, desde a descida do custo da eletricidade, mas também do aumento do autoconsumo de energia por parte das empresas, ou aqui também o aumento efetivo da eficiência energética da própria empresa. E claro que os incentivos, sendo um financiamento para a transição energética das empresas, são também um fator contributivo para esta eficiência, não é? Vemos que os incentivos da União Europeia, olhando para o gráfico de agora da direita, para a proteção ambiental têm sido cada vez mais. Em 2023 foram atribuídos mais de 2.000 incentivos, que corresponde a mais de 2 mil milhões e meio. Na dimensão social, e agora mais concretamente no capital humano, verificamos que a remuneração média por empregado aumentou, portanto 32% face a 2013, e que este aumento foi um aumento real, já que foi superior ao da inflação. A evolução do gasto médio de informação por empregado não tem sido tão consistente, com uma quebra bastante acentuada em 2020, no primeiro ano do Covid, mas também mostra ainda assim crescimento. Em 2023, o gasto médio em informação por empregado foi 42% acima do registado no início da década. Apesar da percentagem com gastos da percentagem de empresas com gasto de informação ter diminuído um ponto percentual. No que diz respeito ao envolvimento das empresas com os fornecedores e com a comunidade, observamos que o prazo médio de pagamentos das empresas diminuiu 15 dias. Está aqui apesar de nós termos uma cultura de pagamentos, não é muito boa a nossa cultura de pagamentos, mas ainda assim verificamos que há uma melhoria, portanto aqui um ponto positivo. Nos donativos, o donativo médio por empresa aumentou 45% face a 2013. Também aqui com um aumento significativo em 2020. Na vertente do governance, verificamos, portanto, aqui escolhemos a diversidade de género na gestão e o nível de resiliência financeira. Na diversidade de género na gestão, vemos que, de facto, a percentagem de mulheres está muito abaixo dos 50%, ainda que haja uma melhoria muito, muito pouco significativa de um ponto percentual aqui na última, estamos a falar de uma década de diferença, e que quando comparamos com a paridade de género no emprego, já há aqui uma diferença, visto que a percentagem de mulheres no emprego está nos 42%, está aqui muito mais próximo da paridade quando falamos do emprego do que na gestão. Na análise à resiliência financeira, registra-se uma melhoria, portanto estamos a mostrar aqui o indicador de resiliência financeira da Informa, mas há uma melhoria para mostrar que há uma melhoria de facto da resiliência das empresas na última década, de 2023, a percentagem de empresas com nível de resiliência elevado é 9 pontos percentuais acima da registada em 2016.
Em resumo, portanto, aqui a principal mensagem que gostava também de vos passar é que já há uma série de dados disponíveis, de facto, que podem utilizar para a avaliação ESG. Existe este desafio no trabalho dos dados, porque o reporte deste tipo de informação exige não só a recolha de novos dados, como a criação e monitorização de novos indicadores, sim, mas como vimos hoje, já existe informação que podem utilizar e começar a traçar a vossa autoavaliação ESG. Informação vocês próprios já reportam, que as empresas já reportam hoje em dia, não é? Facilmente acessível e que pode ser comparada com os restantes players de mercado, permite ter aqui também uma visão mais clara e uma avaliação mais rica sobre em que ponto estão e onde é que podem melhorar. Porque eu também acho que este exercício de medir o impacto das práticas não é apenas uma forma de conformidade, mas também uma estratégia de longo prazo, uma oportunidade para identificarem os pontos fortes e áreas de melhoria. E a verdade é que, apesar da legislação incidir sobre um número muito reduzido de empresas, há uma evolução positiva de indicadores ESG do tecido empresarial, como ainda agora vimos, e que eu interpreto como sinal que, de facto, as empresas estão a olhar para estes temas. E agora, não sei, David, se há questões. Eu queria, no entanto, deixar só aqui. Deixa-me clicar mais uma vez. Ok. Queria deixar só aqui os nossos contactos, caso também queiram retirar. Temos total disponibilidade para falar convosco. E, David, passo agora, não sei. Certíssimo. Vamos só aqui então verificar se temos perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, também pode levantar o braço, caso queira falar, e nós depois damos permissão para ligar o microfone. Ou então poderão escrever no chat aqui do nosso grupo, caso tenham alguma dúvida ou questão. Enquanto vão pensando, volto aqui a partilhar o ecrã, enquanto vou pensando nas perguntas. Para pedir para responderem aqui ao nosso questionário de avaliação sobre o nosso webinar. As vossas respostas são muito importantes para nós, para melhorarmos os nossos futuros webinars e eventos. Através deste QR Code, com o telemóvel, poderão responder aqui ao questionário de avaliação. É um questionário bastante curto. Em cerca de 1 minuto conseguem responder aqui a este questionário. E também para mencionar que temos já agendados próximas iniciativas, como o consultório ESG. Também temos aqui os nossos primeiros passos no recrutamento e integração de pessoas com experiência em doença mental para o dia 23 de setembro. Temos já também agendada a nossa 8ª edição do programa executivo com o ISEG Sustainability, a Corporate Journey. E temos também a nossa 3ª edição, que é uma formação certificada em estratégia de diversidade, equidade e inclusão, que será no dia 23 e 24 de outubro. Poderão ver todos estes cursos e outros que vamos publicando através da página grace.pt e através deste QR Code conseguem ver. Vou outra vez verificar se já temos questões ou perguntas. Ok, temos já uma pergunta da parte da Marta Barros, que diz: bom dia, onde é que a Informa consegue obter os dados? Como podemos fornecer dados que pretendemos partilhar? Ok. Como mostrei, portanto, estes dados são obtidos através de tanto fontes públicas, como o Ministério da Justiça, o Portal dos Dados Societários, tanto a Segurança Social, são várias as fontes, mas são tudo fontes públicas e oficiais. E os dados financeiros vêm da própria IES também, não é? Daqui dos relatórios e contas das empresas, grande parte destes dados. Muito bem.
Temos também uma pergunta da Joana Neto que diz: de que forma pode uma empresa que não é ainda obrigada a reportar reunir os dados em cada um dos campos ESG, de forma a, quando for necessário, responder a clientes ou fornecedores, dar dados fidedignos? Eu acho que acaba por ser pegar um bocadinho na resposta que dei. Tem a ver com, portanto, acho que podem começar a olhar para estes dados que a própria empresa já reporta, tentar criar estes indicadores e aplicá-los a estas temáticas, a cada uma destas temáticas, conforme mostrei nestes exemplos, que já é uma boa proxy daquilo que é pedido. Muito bem, obrigado, Rita. Respondendo aqui ao Tiago, a gravação irá estar disponível para todos, para os associados e não associados, de forma excepcional. Este webinar vai estar disponível. Em princípio, irá ser depois enviado um e-mail a todos e enviamos também o link de onde vai estar disponível a gravação. Ok. Ora, a Marta voltou a perguntar, e no caso de dados do ambiente, como por exemplo consumos? Aqui já é um bocadinho mais complicado. O que nós mostramos, ou a nossa sugestão, é pegarem nos gastos, tanto em eletricidade, nos gastos de recursos naturais, sendo aqui uma proxy, tanto do consumo que podem ter e relativizar, portanto, ao volume de negócios à faturação. Bem, obrigado, Rita. Tiago tem o braço no ar, não sei se, como escreveu agora no chat, também lhe dei permissão para abrir o microfone, caso pretenda. Entretanto, se houver mais perguntas, poderão ou levantar o braço ou voltar a escrever no chat. A Marta também pergunta, e por último, como podemos garantir e controlar a conformidade do que é divulgado? Do que é divulgado pela própria empresa ou pelos demais? Que, ora, se for pela própria empresa, eu acho que é utilizando, lá está, os dados oficiais, estamos a garantir também aqui a conformidade e que são certificados, não é? Pelos demais, eu acho que também passa um pouco por isto, de ir buscar dados que sejam fidedignos de fontes oficiais, e aqui também estamos a garantir a salvaguardar portanto, a transparência e a qualidade desses dados. Muito bem, não sei se há mais. Ora, temos aqui uma pergunta do Rui Castro que diz: considerando as VCME e admitindo que cerca de 90% ou mais do tecido empresarial irá cair neste modelo, não será esta solução pouco adequada? Considerando, pode repetir, David, desculpa. Sim, eu próprio tenho aqui 3 perguntas que diz: considerando as VCME e admitindo que cerca de 90% ou mais do tecido empresarial irá cair neste modelo, não será esta solução pouco adequada? Quanto o reporte é feito em termos de consolidado de um grupo de empresas, como é que estes dados podem ajudar? E também pergunta se será adequado comparar reduções financeiras com reduções de recursos, quando podemos aumentar o consumo do recurso, mas ter tido a oportunidade de comprar a um custo unitário menor. São muitas questões, numa mesma questão, mas vamos tentar ajudar aqui. Esta solução é uma solução inicial, no sentido de, com os dados que a entidade já tem que reportar à data de hoje a várias fontes oficiais, conseguir ter uma primeira visão sobre o ponto em que está e o quanto está alinhado ou desalinhada quanto ao seu segmento, ok? Mas entre o não ter nada ou ter dados que já é obrigado a ter que fazer o report e já o recolhe e já o reporta, é uma forma de começar. E depois, a partir daí, poderá evoluir como outras empresas já evoluíram e fazerem os seus próprios relatórios de sustentabilidade.
Obrigado, Perla. Há uma outra questão da economia social. As entidades da economia social, não sendo obrigadas a reportar a sua prestação de contas nas fontes oficiais, esses dados não estão disponíveis. Ou muitos destes dados não estão disponíveis, por isso não entram neste segmento e nesta análise que é feita. Muito bem, já respondemos a todas as perguntas que temos no chat. Não sei se existe mais alguma pergunta. Ora, penso que não exista mais nenhuma pergunta. De qualquer forma, temos mais uma pergunta do João. Bom dia. Quais as empresas que têm que preparar o relatório? Estão obrigadas, portanto, aqui é o abrigo da CSRD, são as grandes empresas, as PME cotadas e aqui empresas de grandes grupos, por fases diferentes de implementação. Se bem que há uma proposta agora do pacote Ómnibus que vai ser discutida brevemente em Parlamento para a redução ainda deste universo que está obrigado ao report segundo a CSRT. Portanto, ainda estamos aqui expectantes que hajam alterações. Obrigado, Rita. Também outra pergunta relativamente a empresas que sejam sucursal em Portugal. Muitas delas, Rita, muitas delas perdão. acabam por reportar os seus dados conjuntamente com a entidade onde tem a sua sede social. É isso que a experiência nos tem dito, que quando a entidade que tem a sede faz este relatório, acaba por incorporar os dados da sucursal nos restantes países. Uhum. Obrigado. Ainda temos tempo para mais perguntas, se existirem. Ora, muito bem, não havendo mais perguntas e caso surja mais alguma pergunta, podem sempre tentar entrar em contacto connosco. Quero agradecer mais uma vez, Rita, pela excelente apresentação e por toda a disponibilidade e agradecer à InformaDB também. Agradecer a todos os participantes que estão presentes e desejar um ótimo dia a todos. Muito obrigado. Obrigada, David. Obrigada a todos. Bom dia.